Curso de Filosofia, Caminhos do Conhecimento. Aula 1. Senso comum e senso crítico. Parte 1. Introdução. Querido estudante, seja bem-vindo ao nosso curso de Filosofia, Caminhos do Conhecimento. Na aula de hoje, vamos discutir a diferença entre senso crítico e senso comum. Nesse sentido, por que é tão importante para a filosofia fazer essa diferenciação? Bem, já vou adiantando, o pensamento crítico ele é essencial para o desenvolvimento filosófico. Bem, nesse sentido, é muito importante identificar quando estamos utilizando o senso comum ou o senso crítico na construção de nossos pensamentos e tomada de decisões. Senso comum e senso crítico. Nessa parte da aula, refletiremos um pouco sobre o senso comum e o senso crítico, e como essas estruturas do saber podem influenciar de diversas formas em nossas vidas. Senso comum e senso crítico. Esses conceitos não são fechados, mas ao longo do curso veremos que alguns pensadores buscaram caracterizá-los, contribuindo assim para a construção de visões possíveis sobre os conceitos. Senso comum e senso crítico. Saber distinguir algumas características nos auxiliará não apenas a compreender a filosofia, mas também identificar a influência em nosso cotidiano, como em opiniões em redes sociais, grupos de amigos, emprego e políticas em geral. Senso comum. Ainda que a noção de senso comum venha desde a antiguidade, com filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles, o conceito ganhou força e um estudo aprofundado a partir do século XVIII, sendo um advento também da modernidade e das análises sociais e formas de interação. Senso comum. Segundo a professora Juliana Bezerra, o senso comum é a soma dos saberes do cotidiano e é formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições. Na filosofia, o termo é utilizado para explicar as interpretações feitas pelos indivíduos à realidade que os cercam sem estudos prévios ou provas científicas. Senso comum. Essa é uma boa visão introdutória. Nas próximas partes da nossa aula, veremos outras formas como o conceito de senso comum se apresenta, sobre as perspectivas de alguns pensadores como Bachelard, Gramsci, Freire, Moscovici e de Boaventura Santos. Senso crítico. Senso crítico. O senso crítico, ou pensamento crítico, é uma das bases da atitude filosófica. Segundo Marina Chauí, a primeira característica da atitude filosófica é negativa, isto é, um dizer não aos preconceitos, aos prejuízos, aos fatos e às ideias da experiência cotidiana, ao que todo mundo diz e pensa. A segunda característica da atitude filosófica é positiva, isto é, uma interrogação sobre o que são as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores e nós mesmos. Nas próximas partes da aula, veremos à luz de Descartes, Hume, Bachelard, entre outros pensadores, mais características e como construir senso crítico. Revisão. Nesta parte da aula, refletimos um pouco sobre senso comum e senso crítico, e como as estruturas do saber podem influenciar de diversas formas em nossas vidas. Te aguardo na próxima parte, onde conversaremos um pouco mais sobre o conceito de senso comum. Gostaria de agradecer a sua presença e espero ter contribuído para a construção do seu conhecimento. Obrigada.